Né? Boa tarde, né? A paz do Senhor Jesus, né? Aqui quem vos fala é o Bispo Felipe, né? Oliveira, e vamos iniciar, né? A oração da tarde, porque a Bíblia ela nos diz que o próprio Cristo ele disse: no mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo, né? Porque os dias são maus, né? Os dias são maus na minha e na tua vida. Mas quando nós entendemos que nós não vivemos, mas Cristo vive em nós, quando entendemos e aceitamos, né, o propósito, aceitamos o chamado de Deus, né, na nossa vida, aí você entende que Deus acima de tudo e acima de todos. Por isso que a palavra ela é bem, sabe, explícita naquilo que ela diz. No mundo tereis aflição, né? Mas tenha de bom ânimo. Então, nessa noite, né? Nessa tarde, eu quero deixar uma palavra para a tua vida que fica no livro, né, de Gênesis, né, 12, a qual Deus disse para Abraão: saia da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Deus, ele quando chama Abraão, Deus está chamando ele a uma responsabilidade, a um compromisso, porque a história vai nos relatar. Deixa eu dar uma pausa, né? Dar um pause aqui rapidinho, né? Porque vamos entrar, né, agora na nossa live, né? Estamos, né, na campanha do impossível de Deus. Deixa eu pegar aqui meu acessório. Quietinho aí, já da televisão. Que isso? Televisão. Ah, rapaz, eu vou vir. Deixa eu ver como é que tá aqui. Está pausado ali. Está pausado. Vamos entrar agora, né? Testando o som. Aleluia, né? Já liguei aqui já. Vamos começar a oração, porque para você é até melhor. Porque hoje eu vim fazer o que a Bíblia manda. A Bíblia diz para curar os doentes e os enfermos. Mas quantas doenças espirituais? Quantas pessoas com a vida sentimental destruída, com a vida, né, sentimental destruída, precisando, né, de um milagre, precisando de uma resposta sobre a tua vida, amém? Porque a Bíblia ela é muito, né, muito específica, né, quando diz, amém? Né, a Bíblia ela é muito, amém? A Bíblia ela é muito específica quando ela diz assim que Deus ele é o meu, né, e o teu amigo, que Deus ele é o meu e teu guardador. Então hoje, nessa tarde, eu quero fazer uma oração por você, mulher, que está com a vida sentimental destruída, que está sofrendo, precisando de uma mudança, né, sobre a sua vida, que está precisando de uma mudança para a tua casa, você que não prospera, você que está com as suas portas fechadas, você que está com as suas portas, né, fechadas, você que precisa de um milagre na sua vida,
está precisando de uma cura, de uma libertação, você que precisa de uma mudança na sua vida. O que vai me chamar a atenção é que Jairo, né? O que vai me chamar a atenção é que existia um centurião de Cafarnaum e a sua serva estava doente. E ele grita para Jesus e diz assim: não sou digno que entre na minha casa, mas diga uma palavra e o meu servo será curado. Irmãos, basta uma palavra de Deus e sua vida é restaurada. Basta uma palavra de Deus e você é curada nessa cama. Basta uma palavra de Deus e as portas se abrem. Por isso que ele perguntava: o que queres que eu te faça? Hoje, nessa tarde, Jesus está te perguntando: o que quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero falar. Enquanto você não expor para fora o que você precisa, Deus não vai fazer. Enquanto você não expor para fora, né, o que você está precisando, Deus não vai poder fazer nada. Porque a Bíblia diz assim: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Por isso que o salmista Davi, ele dizia a Deus: expurga para fora, né? Expurga, coloca para fora os meus pecados, aquilo que eu não me lembro. Por isso que lá no Novo Testamento, uma pessoa, né, tem uma família doente e pergunta assim: quem pecou? Né? Porque às vezes você está numa prova tão terrível, você fala assim: cara, eu fiz alguma coisa contra Deus, igual Jó, quando eu estava numa crise muito difícil, né? Que os seus amigos vieram, em vez de ajudar, vieram lhe acusar, lhe apontar para ele: Dó, você pecou. Alguém, irmãos, não interessa você ir atrás do culpado, não interessa você jogar com alguém, o que interessa é você sair dessa situação. O que interessa é você ter uma estabilidade, é você ter uma convicção de que Deus vai te tirar desse deserto, porque você está como H, de onde vens e para onde vais. Então, irmãos, o que vai me chamar muito a atenção é esse texto, sabe? É uma passagem muito forte, quando Deus diz, né? Não sou, quando aquele homem diz que não sou digno que vá à minha casa, mas diga uma palavra e meu servo será curado. Talvez você se encontre nessa situação, mas Deus está dizendo para você que Ele vai entrar na tua casa, que Ele vai restaurar a tua família, que Ele vai quebrar toda maldição. Talvez você tenha um filho viciado que usa drogas, talvez você tenha um filho alcoólatra, tem uma filha meretriz, tem um filho que precisa de um milagre, que precisa de uma mudança na sua vida. Bispo, como eu faço? Irmãos, quando nós quer, nós vamos atrás. É você que tem que ir atrás do milagre. É você que tem que buscar a mudança. Jairo foi atrás do mestre. Ou você vai fazer igual Marta e Maria. Avisa que Lázaro, teu amigo, está morto, mandou um recado. Mas quem precisa não manda recado, quem precisa vai. Quem precisa vai atrás da resposta. Eles mandaram um recado, Deus manda outro recado. Diga para eles que ainda não é chegada melhor, porque quem precisa vai atrás. Porque quem precisa corre. Quem precisa acredita. Por isso que a Bíblia nos diz: se o meu povo que orar, se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu virei do céu, sararei a tua ferida e perdoarei os seus pecados. Então, irmãos, nessa tarde, vamos iniciar já a nossa live de oração, né? Quem está aqui é a Karen. Eu já vou começar já, né, a chamar, né, você. Momento de Deus para a tua vida. Deixa eu só ir aqui rapidinho. É o momento de Deus, né, mudar, o momento de você se posicionar. Não adianta culpar um, culpar o outro, não adianta se culpar. O que adianta é você tomar uma atitude de sair. É uma coisa que está no aluguel. Não é você reclamar do aluguel, é você dar um jeito de sair do aluguel. Não é você, tá, tô com conta tudo atrasado. Não é você reclamar da conta, é você dar um jeito de pagar essa conta. Ah, eu tô todo doente, é você dar um jeito de estar curado. Deixa eu ir aqui rapidinho.
né? Não é você reclamar, entendeu? É você ver se dá para escrever aí algum comentário aí para mim. Você que tá aí no comentário, né? Vê se dá para escrever algum comentário já. Eu mexi aí. Isso. Vê aí se dá. Tá dando para escrever algum comentário. Deixa eu ver se dá, né? Vê aí se dá para escrever algum comentário. Não, né? Ainda não. Né? Então, para você fazer alguma coisa, não adianta no fim se desesperar, culpar um, culpar outro, se culpar. É você fazer alguma coisa, entendeu? Por isso que a Bíblia vai dizer que Jairo, ele foi atrás, olha a diferença, Jairo foi atrás do seu milagre, a mulher do fluxo de sangue foi atrás do seu milagre. Você tem que ir atrás, você tem que buscar. Quando não é você ficar em casa, sabe que está precisando de um milagre, faz alguma coisa, movimenta a tua fé, vai no monte, vai numa igreja. Você não pode ficar com a sua fé parada. Ora, faz campanha, faz jejum, porque todo sacrifício, né, que você faz a Deus, ele vai abençoar a tua vida, entendeu? Ele vai honrar. Agora, se você, né, poxa, não se valorizar, se você, né, não se valorizar, se você não buscar, se você não movimentar a tua fé, nada vai acontecer na tua vida, porque a fé, ela tem que estar em movimento. Eu vou para o culto, adoro o Senhor e volto. Eu vou para a igreja, adoro o Senhor e volto. Faço um jejum, adoro o Senhor e volto. Leio Bíblia, adoro, volto. Vou no monte, a sua fé tem que estar em movimento. Você tem que fortalecer o teu espírito. Porque ele diz assim, filhinho, seja forte, porque já venceste os malignos, entendeu? Porque a luta, ela é constante, tá? A luta, ela é constante. Sua guerra não é contra o que você vê. Sua guerra é contra o que você não vê. Porque se fosse para guerrear contra o que você vê, era fácil, e contra aquilo as hortes espirituais, as potestades, o principado, aquela carga negativa. Então, nós temos que manter, né, sempre a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança, porque quando você entende que você é dependente de Deus, quando você entende que tem um Deus na sua vida que vela por ti, é mais fácil. Mas agora quando você, né, não movimenta a tua fé, entendeu? Quando você não entender que você tem que movimentar a tua fé, nada vai dar certo na tua vida. Porque a Bíblia diz assim, filhinho, não pequei, mas se pecar, nem eu como advogado. Você é sujeito a errar, é sujeito a falhar. Mas, gente, se nem Deus te condena, então hoje você vai viver o que Deus quer que você viva. Você vai viver o sobrenatural de Deus. É como eu costumo dizer nos meus sermões, né? Que a fé ela tem que estar em movimento, né? A fé ela tem que estar em movimento. Eu quero, né, chamar você na live. Eu quero fazer uma oração por você, porque estamos entrando, né, no final do ano. Temos que agradecer a Deus, né, por estar vivo, né, diante da presença do Senhor, porque quantos queriam, né? Quantos queriam, né, estar aqui, mas não estão? Quantos queriam uma oportunidade, né, de poder servir a Deus e não tem? Quantos queriam a vida que você tem? Quantos queriam a família que você tem, tá? Então, assim, é coisas que só Deus, né, pode fazer na sua vida. É coisa que só Deus pode mandar, coisa que só Deus, né, pode realizar, entendeu? Então vamos, né, irmãos, né, vamos ter uma fé baseada, né, uma esperança, uma convicção, porque fé, irmãos, é fé, não se explica, se vive. Só pode falar de milagre quem vive o milagre, né? Só pode falar de milagre quem vive milagre. Porque a Bíblia diz assim, e o justo viverá da fé. Se ele recuar, a alma do Senhor não tem prazer nele. Então você não é daqueles que vai ver uma luta, vai ver uma prova
e vai olhar para trás. Não, você é daquele que vai cair para dentro do problema. Você é daqueles que vai se posicionar, vai falar assim, não, eu vou sair dessa crise, eu vou sair dessa luta, porque, irmãos, não é fácil. Viver a Bíblia, viver o que Cristo quer para você, não é fácil. Hoje muitos colocam fábula, né, fardos pesados, né, para servir a Deus. E não é assim. Antigamente, há 20 anos atrás, a gente via fardos, né, muito pesados que o humano, né, o ser humano colocava. Por quê? Não podia usar blusa, não podia usar uma bermuda, não podia usar uma camiseta, a mulher tinha que usar saia. E hoje, irmãos, depois que nós descobrimos a verdadeira verdade, porque a Bíblia assim, e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Depois que você descobre que Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência, Deus quer integridade, Deus quer um coração puro, uma mente reta, a sua mente ela faz isso aqui, ó. A sua mente ela abre. Então, nessa tarde, eu quero fazer uma oração pela tua vida, vida financeira, vida sentimental, vida espiritual, tá? Eu quero convidar você, né, a ser um semeador da obra de Deus. Porque a Bíblia diz assim, irmãos, a Bíblia diz que Isaac, ele lançou uma semente e ele colheu 100 por ela. Quando você entende que para você prosperar, e para você mudar, prosperidade, gente, não é você estar ricaço, também riqueza é de Deus. Mas prosperidade é você conseguir pagar suas contas, é você andar em dia. Se você entra dentro do mercado e você não consegue comprar aquilo que você leva, não é uma prosperidade. Aí, se você é um CLT, você se torna escravo do salário. Quer ver, trabalha o mês todo para pagar a conta, para no outro mês já pagar. E é disso que Deus quer libertar você. Porque Deus tem prazer de o filho dele entrar no mercado, comprar o que quer, né? Não olhar para preço, porque o nosso Deus, ele é Deus do ouro da prata. Quando você cuida de você, você cuida do Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz assim, que bem-aventurado o varão, né, que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém na roda dos escarnecedores. Quando você é um justo, quando você é uma pessoa fiel, íntegra, né, a Deus, Deus vai te honrar. Quando você é alguém que quer viver uma fé inabalável, uma fé cristã, Deus vai te honrar mais e mais. Agora, quando você é alguém que só murmura, que só reclama, avarento, miserável, quando você é alguém que não entende que temos que ter fidelidade nos dízimos, nas ofertas, votos, entendeu? Quando você entende que você, para prosperar, você tem que abrir mão do seu dinheiro, você tem que ser ofertante, tem que ser dizimista, tem que ser uma pessoa boa de coração, tem que fazer o bem. Agora, tem gente que não faz o bem, tem gente que não ajuda ninguém. Então, assim, a Bíblia diz, né, que Deus deu o seu Filho único para que todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha vida eterna. Bispo, se eu não dizimar, aí você não dizima, você gasta dinheiro com remédios, porque o devorador, ele vem e destrói mesmo a saúde. Aí você faz uma compra para você, você não vê acabar, mas o devorador, né? O devorador leva tudo. Aí você, entendeu? Tem, né? Aí você não faz, não dizima, não oferta, aí tem um devorador na sua vida. Aí você não consegue sair do aluguel. Você paga todo mundo, mas já entra devendo um mês. E é disso que Deus quer nos livrar. Deus quer que nós tenhamos uma vida próspera. Deus quer que nós tenhamos uma vida fértil, uma vida boa. Deus não chamou você, imagina você, talvez você entre dentro do mercado e o cara já até te conhece, já até sei o que aquele irmão vai pedir, aquela irmã vai pedir 2 quilos de salsicha, 1 quilo de salsicha, ainda vai perguntar assim, a mais barata. talvez você foi obrigado a fazer um jejum vegano, né? Um jejum vegano. Na barraca perto da sua casa, o mercado até conhece, ele compra cartela de ovo, ele compra salsicha, ele compra linguiça e compra coxa de frango. E se tiver na promoção, talvez a mulher já até sabe. Ele vai passar ainda, vai, meu Deus, tomara que esse varão não demora, cara, porque, pô, enrola tudo aqui, essa varão não enrola, porque talvez o mercado já até te conhece. Lá no sistema já tá até só compra, não precisa nem olhar que o sistema já entende. Salsicha, linguiça, ovo e frango. Talvez já sabe até o papel higiênico que você vai comprar. Ele sempre vem aqui comprar aquele mais barato.
Talvez a sua cesta, ela já conhece até a cesta, ó, deixa a cesta verde dele aí. Então, irmãos, estamos falando de um Deus que é rico, de um Deus que é próspero. Porque tem muita gente que diz assim, o Deus não precisa da sua riqueza. Não, mas o povo dele precisa prosperar. O povo dele precisa mudar de vida. E quando você entende que para você mudar de vida, que para você prosperar, você tem que ser abençoador. Você tem que jejuar, tem que ter uma vida com Deus, tem que ter uma vida, uma comunhão. Não pode o avarento. Tu vê pessoas que jogam cassino, né? Pessoas que jogam jogos online, esse jogo aí que eu não vou falar o nome, senão vai cair no meu canal. Tu vê as pessoas ganham, mas ficam duras. Porque o que eles te dão, toma. Então, assim, é uma coisa, né, muito mesmo de uma concepção. Eu quero dizer para você, você nasceu, porque se você não nascesse para prosperar, Abraão não prosperava. Jacó não prosperava. Sabe qual é o maior erro nosso, que servimos a Deus? É dizer assim, eu quero só o básico. Irmãos, essa oração tua está errada. Se a Bíblia diz que a viúva, o azeite transbordou e encheu os outros vasos. Então, o maior erro nosso é dizermos assim, eu quero só o básico, bicho, só o básico. Irmãos, como você quer só o básico? Se a Bíblia vai dizer que o azeite ele transbordava na casa daquela viúva que estava em crise, enquanto tinha azeite, enquanto tinha vasos, o azeite estava enchendo, era prosperidade. Ela se tornou uma empresária daquele tempo. Aquela viúva também, de Naim, viúva, falou para ele, eu só tenho o couro para mim e para o meu filho, depois vão morrer. Enquanto viúva de Sarepta, Elias foi lá e profetizou. A Bíblia diz que não faltou farinha e nem azeite, que era dinheiro. Então, o maior erro nosso é dizer isso, eu só quero o básico para viver. Aí você quer o básico para viver, paga uma conta de luz, paga uma conta de baixa dificuldade, paga uma conta de baixo de luta, e Deus não quer isso para você. Essa é a oração mais ignorante que eu já vi. Porque temos que, enquanto você... A Bíblia diz assim, no livro de... A Bíblia diz, em Deuteronômio 28, estará sempre por cima, nunca por baixo. Terá para emprestar a muito e nunca vai tomar emprestado. Porque você não vai atrás das bênçãos, mas é as bênçãos de Deus que vão até você. Por isso que Isaac, ele lança uma semente e colhe 100 por ela no mesmo ano. Está falando de trabalho. Agora você trabalha, comprou uma geladeira parcelada em 10 vezes. Tudo que você compra é parcelado. Tu acha que Deus não tem prazer de você entrar dentro do mercado, passar aquele cartão sem não olhar para preço, botar dentro do seu carrinho? Tu acha que Deus não tem prazer de ver o servo dele prosperar? Não, Deus não fez o povo dele para ser um mendigo. Deus não fez o povo dele para estar passando necessidade e dificuldade. Deus fez o povo dele para prosperar. Ah, mas, bispo, eu já sou próspero. Porque não falta um ovo na sua mesa. Porque não falta uma salsicha para você comer. Porque não falta uma linguiça. Porque não falta um frango para você comer. Tu chama isso de prosperidade? Bispo, eu não pago aluguel, mas tu chama isso de prosperidade? Prosperar é você ser próspero, você exalar prosperidade, tá? Não é porque você senta numa mesa que Deus, graças a Deus, Deus envia o básico para você, né? Então você tem que entender, bispo, eu quero prosperar, bispo, eu quero mudar de vida. Por isso que a Bíblia diz que Ana deixou no altar aquilo que ela não tinha. Ana deixou um filho no altar, porque para você prosperar, você tem que deixar no altar aquilo que Deus te devolve. Bispo, eu vou fazer abençoar. Bispo, eu vou mandar para abençoar, eu vou fazer um voto. Eu estou falando com você, que está aí, eu vejo você dentro da tua casa. Bispo, eu separei aqui uma oferta, eu vou... Então, irmãos, é você manter a sua fé. Como você vai prosperar se você é miserável? Como você vai prosperar se você vai, na hora de você lanchar, tu procura uma barraca, um boteco? Como você vai lanchar se você não se vê em lugares bons de grifes? Irmãos, Deus, Deus disse para Abraão, Abraão, abençoarei os que te abençoarem, dizendo assim, Abraão, tu é abençoado. Então, para você prosperar, seja na sua vida secular, vida financeira, vida sentimental, da saúde. Irmãos, Deus, ele quer tudo, Deus não quer por nada. Deus, ele quer tudo. Agora você quer viver uma vida secular, uma vida repetitiva. Bom, Deus, ele é Deus do olho da prata. Quando diz assim, o Senhor é meu pastor e nada te faltará.
Quando diz que tudo eu posso naquele que me fortalece. Quando diz que o Senhor, Ele é teu pastor e nada vai te faltar. Que para Deus nada é impossível. Quem é que disse que um servo de Deus, mas seu Deus não pode ter um carro bom? Quem é que disse que o servo e a serva de Deus não pode ter uma moto boa? Quem é que disse que o servo de Deus não pode ter uma geladeira boa, não pode ter uma televisão boa? Quem é que disse isso? Musa é uma fábula que inventaram, né, que cauterizou muita gente. É a pessoa dizer, eu sou pobre, eu sou feliz com o que eu tenho. Feliz com pouco? Se teu Deus é Deus de muito? Ah, mas a riqueza não vai entrar no céu. Ué, prova disso foi que Lázaro, né? Prova disso é que Abraão está lá. Prova disso é que Isaac e Jacó está lá. Porque a riqueza não vai te atrair para Deus se a pobreza te atraiu. Se você é pobre, continua fiel. Então, nessa tarde, eu quero dizer para você, você é alguém que nasceu para dar certo. Você não é o fracasso. Você não é obrigado a viver com o pouco que tua mãe viveu. Sua mãe te criou no pouco porque ela não tinha uma mente, porque ela viveu no pouco. Só que no muito, Deus vai te colocar. Não é porque seu pai viveu no pouco, debaixo do limite, que você vai viver. Quando você entende, João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não sabe o que é a verdade? A verdade é que Deus quer mudar a tua vida. A verdade é que Deus quer trazer uma existência na sua vida, aquilo que não existe. Então, quando você entende, Deus, eu preciso mudar. Senhor, eu preciso prosperar. Senhor, eu preciso de uma libertação. Senhor, eu preciso de uma cura para minha vida, para uma cura para minha casa. Senhor, eu não aceito meu filho nas drogas. Eu não aceito minha filha se prostituindo. Ela nasceu para ser uma mulher honrada. Ele nasceu para ser um servo do Senhor. Porque ninguém pede, irmãos. Ninguém pede para ter um filho desse jeito. Ninguém pede para ter uma filha desse jeito. Mas hoje eu quero dizer para você, e se verdadeiramente vos libertar, sereis livre. Seja livre da pobreza. Seja livre da miséria. Seja livre da escassez. Seja livre desse mal. Porque quando você entende assim, eu sou alguém que nasceu para dar certo. Eu vou ter aquilo que meus pais não tiveram. Eu vou alcançar o que Deus quer que eu alcance. Bispo, mas eu vivo uma vida financeira boa, mas não tenho uma vida sentimental boa. É porque você administra mal a sua vida. É porque você administra mal a tua casa. Agora tem gente que consegue honrar mais os de fora do que os de dentro. Agora, quando você entender que fidelidade a Deus, que sua família é a base de tudo, porque tem gente que é pobre, mas quando enriquece, larga a esposa, larga o esposo, não mantém a sua fidelidade. Como uma pessoa dessa vai ser feliz? Quando você fala, Deus, eu quero prosperar junto com a minha esposa, eu quero prosperar junto com o meu esposo. Senhor, eu não posso viver a vida que meus pais viveram, porque a Bíblia diz assim que Jesus olha para Zaqueu e diz, Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa, porque você também é filho de Abraão, você também é filho da promessa. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Você não precisa extorquir o teu povo, você já é rico de natureza. Por quê, bispo? Porque você é filho de Abraão, você é filho do homem que eu fiz uma promessa, que a minha aliança eu manteria com os seus descendentes. Mas não precisa você ser estelionatário, não precisa você dar golpe em ninguém, não precisa você viver uma vida de fraudes, uma vida roubando, uma vida dando volta, uma vida dando... Não precisa você viver desse jeito. Tem como você viver uma vida íntegra, tem como você viver uma vida reta e honesta. Bispo, mas eu já investi em tudo, mas não deu certo. É porque você não investiu direito. A Bíblia diz que, né, que Noemi, né, junto com Abimeleque, seu esposo, saíram da terra de Belém, porque a terra entrou em crise, e foram para a terra de Moabe. Chegando em Moabe, ela perde o seu esposo, porque é assim, quando você passa à frente de Deus, você vai começar a perder as coisas. Os filhos dela não casam. E quando os filhos dela casam, Elion e Elimeleque,
né, morreram e deixaram as noras viúvas. Quando você passa... Quando Maliquilon eram os filhos de Elimelec, quando você entende que você, passando à frente de Deus, quando você entende que no período de crise você tem que refletir, seja uma crise no teu casamento, seja uma crise financeira, seja uma crise espiritual de ansiedade, quando você entende que você não pode se precipitar, e o que acontece? Noemi entende, e ela perde os filhos, perde o marido, porque quando você toma uma atitude que não é para tomar, você vai ser punido até o final. Quando você, né, toma uma atitude que não é para tomar, você vai ser punido. E coisa dura é a punição de Deus. A história vai dizer que ela perde o filho, perde uma nora, porque uma segue e vai embora, a outra ali se mantendo fiel, porque Deus sempre vai usar a misericórdia. Ruth ficou com ela até o final e falou para ela: o teu Deus é o meu Deus, porque Ruth teve compaixão daquela mulher. Por isso que é bom, né, você ser uma boa sogra, né, ser uma boa nora. Por isso que é bom, porque na hora que você mais precisar, a sua nora vai cuidar de você, a sua sogra vai cuidar de você. Por isso que a Bíblia diz, é bom, a paz e a santificação se há com ninguém, por isso que é bom viver em paz com tudo e com todos. Então o que vai me chamar a atenção é que ela volta para Belém. Não precisava ela sair, porque sempre quando você toma uma atitude fora da direção de Deus, você vai padecer. E alguém tem a sofrer com essa atitude sua. Então o que me chamou muita atenção foi essa atitude. Então o que me chamou muita atenção foi essa atitude. Que eles voltam, e quando ela volta, sabe o que Noemi fala? Não me chame quando viro ela na cidade voltando, porque é assim, meus irmãos. Quando você volta e volta humilhado, sempre tem alguém que vai vigiar, que te conhece. E ela disse assim: não me chame mais de Noemi, mas me chame de Amara, porque a mão do Todo-Poderoso está contra mim. Irmãos, ali você vê especificamente, ela entende que a culpa foi dela. Porque se ela ficou ali, foi para ela padecer. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida. Deus, como sempre tem a sua misericórdia, porque a misericórdia dele dura para sempre, ela entende. E ela fala: não me chama mais de Noemi, me chama de Amara, porque a vida tornou Amar. Saiu com o filho, com a família, e por causa de uma atitude dela, ela destruiu tudo aquilo que Deus havia constituído. E quando ela volta, quando ela volta para lá, a sua nora Ruth, né, era uma jovem, ainda dava para casar ainda, e Deus restaura a vida dela, e ela teve que entender, não era para sair de Belém na crise. Assim é no seu casamento. Às vezes você quer sair de um problema para entrar no outro, mas eu cheguei a uma conclusão: homem, tu só vai mudar se você trocar o seu marido, tu só vai mudar de endereço, porque homem tudo é homem. Mulher, se você trocar de esposa, mulher tudo é mulher. Irmãos, entenda uma coisa: enquanto você viver nessa matéria, nesse corpo, você vai viver com defeito. Porque quando você casou, Deus diz assim, Jesus disse, né, Paulo disse que amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Irmãos, a igreja tem muitos membros, tem muitos corpos, tem muitos pensamentos. Assim é a cabeça da mulher. Quando Deus diz assim, Paulo disse: amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, porque a igreja não merecia a misericórdia, mas Deus, ele morreu por mim e por você. Então Paulo está dizendo que o amor é fraternal, que o amor de uma família, de um casamento, não pode acabar assim, porque amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Olha a comparação: a igreja de Cristo, a noiva adornada. A igreja tem vários corpos, tem vários pensamentos. Então amar a esposa, porque a mulher, ela é o vaso mais frágil de dentro de casa. A mulher, na hora da pressão, ela começa. A mulher tem o problema do período dela, das mulheres que ficam estressadas. Agora, por isso que o homem, ele tem que ser um cara centralizado. Não pode também ser um banana que a mulher manda, que a mulher faz o que faz. Porque casamento, hoje você chega em lugares que você vê mais a mulher dar ordem do que o homem, não dá ordem. Você vê mais a mulher tomar frente do que o homem. Por isso que quando chegou a crise na casa de Jacó disse para os seus filhos assim: vocês vão morrer aqui, vamos todos morrer de fome. Vai lá, desce no Egito. Tem coisa que o homem tem que tomar atitude. Tem coisa que o homem tem que fazer.
Mas tem coisa que o homem quer jogar para a mulher. Ah, filha, faz isso, faz aquilo. E é você que tem que fazer. Deus levantou você como coluna da sua casa. E a mulher é o pescoço. Porque você pode parar para analisar. Porque tudo que a mulher fala dá certo. Quando a mulher falasse para você, sei se você já passou por isso, isso aqui não vai dar certo. E não dá certo mesmo. Porque a mulher é o pescoço, ó. E tem homens que não gostam de ouvir a esposa. Tem homem que não gosta de ouvir a mulher. Porque a mulher é o pescoço, ó. Ela que conduz, ela que guia. Agora você, entendeu? Agora você quer prosperar, quer ser feliz, mas você não quer ouvir. Deus não une pessoas, une o propósito. No começo do namoro, do noivado, você ouvia, agora que está casado, você não quer ouvir? Então, irmãos, essa palavra, eu vou aqui rapidinho, mas essa palavra que eu estou trazendo para a tua vida é uma palavra de reflexão. É uma palavra que, se você não correr atrás, não vai vir até você. É uma palavra, uma mensagem. Quem me mandou? É uma palavra que você tem que se posicionar. Filho, igual Jesus disse para aquela mulher: tivesse 5 maridos e agora o que você tem também não é teu, para a mulher samaritana. Então, irmãos, é você controlar. Aquela mulher era uma mulher de Deus, mas ela não controlava as suas emoções. E se você não controla as suas emoções, você não tem controle próprio. E se você não tem controle próprio, você não serve para governar. Então, nessa tarde, eu quero fazer já algumas orações, né, por você. Eu quero que você que seja o semeador dessa obra, porque Deus vai te honrar poderosamente. Mas quando você entender que eu tenho que colocar Deus na frente de tudo, quando você entender, por isso que antigamente os discípulos, os profetas, eles tinham mais vitória do que nós temos hoje. Davi: Senhor, eu posso ir à guerra? Senhor, é da tua vontade. É você perguntar, não é você ir e falar, Deus vai comigo. Deus não vai atrás de você. É você que vai atrás de Deus. É você olhar e falar, Deus, vai na minha frente. Não é você querer e Deus vai atrás de mim. Não, não é Deus ir atrás de você. É você ir na frente de Deus. Por isso que a Bíblia, né, ela é bem, sabe, específica no que ela diz. Quando diz assim, filhinho, quando diz, Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, irmãos, quando você entender, né, que Deus vai mudar a sua história, que Deus vai honrar a sua fé, amém? Quando você entender assim, eu não posso tomar uma atitude dessa, eu não posso, né, fazer isso, eu tenho que orar ao Senhor, porque tem hora na sua vida, quem nunca passou por isso? Tem hora que você não tá nem aí, tem hora que você quer chutar o balde mesmo, entendeu? Tem hora que você tá nem aí, tem hora que você quer chutar o balde, sabe? Tem hora que você não tá nem aí mesmo. Bispo, eu não tô nem aí, eu vou fazer mesmo do meu jeito. Porque chega a hora na sua vida que você não tem mais paciência para nada, sabe? Você já tá cansado já, entendeu? E não é assim. É você, né, entender que tem um Deus na sua vida, né? Que tem um Deus, né, na sua casa, que tem um Deus no seu lar. Então é você falar, Senhor, me ajuda, Pai. Senhor, me ajuda, Pai, nessa tarde. Me ajuda, Senhor, nessa madrugada. Entra dentro da minha casa, não deixa eu tomar, Senhor, atitudes precipitadas. Que eu venha, Senhor, fazer tudo, Pai, conforme a tua vontade, Senhor, o teu querer. Quando você colocar Cristo, né, no centro da vontade de Deus, aí as coisas para você vai dar certo. Quando você entender assim, eu não posso. Quando você entender assim, eu não posso agir desse jeito. Quando você entender, Deus é na minha vida, Deus é comigo. Quando você colocar Cristo como centro, né, da vontade dele, né, do querer dele na tua vida, as coisas vai dar certo para você.
quando você entender a honrar mais a família, quando você aprender a honrar mais a sua esposa, honrar o seu esposo, honrar os seus filhos, quando você parar de honrar os de fora e não honrar os de dentro, porque tem gente que quer um lugar de honra que não merece, porque honra mais os de fora do que os de dentro, né? E quando você entende que prioridade é a sua família, a sua casa, o seu lar, quando você entende, eu preciso ter uma vida, né? Uma vida saudável, né? Né? Uma vida saudável, um relacionamento saudável. Quando você entender que Deus é prioridade na sua vida, quando você entender que a família ela tem que ser valorizada, porque a gente, né, que estamos fazendo sem problema, irmãos, mulheres querendo ter uma família, homens querendo ter uma família, mas tem pessoas que estão frustradas, porque hoje entrar num relacionamento é muito difícil. Você começar, porque a pessoa que é divorciada, ela fica com trauma de entrar em um relacionamento. Porque a pessoa que fica viúva, ela prefere não casar, mas manter a sua viuvez. Porque não é fácil, irmãos, uma vida a dois. Deus não une pessoas, une propósito. E tem pessoas na sua vida, na sua viuvez, que você... Por isso que eu tenho mulheres lá na igreja, mulheres que não querem mais casar, que querem ficar no cantinho vivendo a sua viuvez, a sua vida. Porque quando você, né, entende que Deus é Deus e que o resto é Baal, você sabe, entendeu? Que Deus, ele pode, né, mudar a sua vida, mudar a sua história. Então, irmão, para ter uma vida, né, saudável, uma saúde, ter uma boa velhice, né, ter uma boa vida a dois, tenha diálogo, conversa, entendeu? Às vezes um relacionamento não é só coabitar, não é só fazer amor. Isso é bom, só que é diálogo, é conversa. Quanto tempo você não leva a sua esposa para dar uma volta? Quanto tempo você não leva o seu esposo para dar uma volta? Quanto tempo vocês não vão sair? Porque se você demora, a sua vida cai numa rotina, né? E uma rotina que cansa, principalmente mulheres e homens que têm filho pequeno dentro de casa. E a casa é pequena. Então, valorize mais quem está do seu lado, quem te estendeu a mão para você, sabe? Porque não tá fácil, irmãos. A gente que dirige igreja vê, né, pessoas querendo construir famílias, pessoas que, às vezes, mulheres até boas, sabe, de Deus, mulheres trabalhadeiras, mulheres com muito futuro promissório na frente, só que caem na mão de pessoas que não quer vida com Deus, quer viver uma vida de gandade, de uma vida mundana, entendeu? Então, assim, é muito difícil você ver, né, como o evangelho, como a vida ela está perdendo valor, como o companheirinho está perdendo valor. Porque quando você tem uma vida, uma comunhão, uma integridade com Deus, você não quer nada, você só quer às vezes, você só quer um companheiro para ir para a igreja contigo, você só quer um companheiro para poder conversar, você quer alguém para poder dialogar, porque a vida não é só dinheiro, a vida não é só dinheiro, a vida não é só coabitar. Mulher quer um companheiro, homem quer uma companheira. Então, quando você entender assim, poxa, eu preciso manter a minha fidelidade, porque não tá fácil, irmãos. A vida, o mundo, quem tá no mundo não quer compromisso, não quer casar. Essa pessoa tá podendo curtir a sua vida agora. Quem entra pra igreja, quem se converte, quando me diz assim, eu sou esposa, eu sou esposo. Então, quando você entende, né, as coisas de Deus, você passa a compreender, passa a entender mais ainda o que Deus vai fazer na sua vida. Então, vou fazer uma oração por você, tá? Pela sua vida. Hoje aqui ninguém quis entrar online, né, para oração, né? Então, vou fazer uma oração para você, tá? Para você ter uma semana produtiva. Quando acordar de manhã, Senhor, abençoa a minha casa. Senhor, abençoa a minha família. Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Porque quantos irmãos queriam estar aqui, mas não estão? Quantos queriam estar aqui? Eu costumo dizer nos meus sermões que antigamente a gente dizia assim, aquele de 80 anos ali vai primeiro. Quem lembra disso? Aquele ali já está na porta. Hoje, irmão, depois da pandemia, vimos que estamos todos na porta. Novo, velho, criança, adulto. Hoje só basta estar vivo para morrer. Então, por isso que nós temos que acordar de manhã, ser grato a Deus,
Teu parceiro está passando por uma adversidade, seu esposo ajuda ele. Pega na mão dele, filho, você vai sair dessa. Filho, nós vamos vencer, as portas vai se abrir na tua vida. Sua esposa está passando por um período difícil, filha, você vai passar, vai vencer isso. Filha, as portas vai se abrir. Irmãos, é você incentivar, cultivar o seu companheiro. Porque os dias são maus. Porque Deus não une pessoas, une propósito. E família é isso. É um cordão de duas dobras. Sim, Isaías 41, versículo diz: um ao outro os dois, o outro disse, esforça-te. Por isso que Deus uniu dois. Porque quando um estiver fraco, o outro está forte. Quando estiver forte, o outro está fraco. E assim, né, é a vida, né? A vida, né? A vida com Cristo, a vida com Deus. Então vamos nessa tarde fazer uma oração, tá? Meia-noite, né, eu estarei aqui fazendo, né, tenho esse canal, Profeta da Verdade. Eu vou estar aqui orando agora para você. Eu vou estar aqui, tá? Então, se vocês viram, tem quem viram que tem um fixado aqui na minha tela. Eu quero aqui orar por você. Quero orar pela tua casa, orar pela sua família. Dizer para você, tu vai sair desse aluguel. Dizer para você, você vai vencer essa crise. Porque você tem que ser pé firme no chão. Tem uma hora, por que deu um estressado e um calmo? Porque se os dois for faísca, vai dar curto. Por isso que tu é devagar e ela é elétrica. Por isso que ela é elétrica e tu é devagar. Porque se os dois for rápido, vão correr, vão tropeçar. Então, Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa tarde estou aqui com família, com mulheres, Senhor, querendo, Senhor, a sua vida de volta. Mulheres que não acreditam mais no amor, Senhor, porque foram enganadas, Senhor, várias vezes. Homens que ela achou que eram, Senhor, não era. Mulheres que estão com o coração sofrendo. Homens que estão com o seu relacionamento, com o seu casamento em crise. Senhor, nessa tarde eu peço ao Senhor que o Senhor venha dar força para ele, venha dar força para ela. Que ela e ele venham entender que Deus é o centro. Que Deus, que não é uma crise, que não é um momento difícil que vai destruir a vida deles. Que não é um momento difícil que vai parar eles, não. Que eles vão entender que Deus não une pessoas, une propósito. E nessa tarde, Senhor, eu abençoo, Pai, a vida do teu povo. Eu abençoo, Senhor, o lar. Eu abençoo, Senhor, a família. Que as bênçãos de Deus venham repousar, que a prosperidade do Senhor venha repousar. Abre uma porta para ele, abre uma porta para ela. Cura a mente dele, cura a mente dela. Cicatriza, Senhor, essa ferida que na hora da adversidade dos dois, eles não venham tocar fardos, ficar discutindo, debatendo, não. Eles não venham caçar o culpado, porque caçar o culpado não vai resolver. Que eles venham resolver, Senhor, o seu problema imediato. Que venha progredir, que venham prosperar e que venha dar certo. Em nome de Jesus, amém.